O Shanks é um dos personagens mais misteriosos e fascinantes de One Piece. E se tem uma coisa que a gente sabe sobre o Ruivo é que ele é absurdamente forte. Seu haki parece inigualável, sua habilidade com a espada se compara aos melhores. E até onde tudo indica, ele não é usuário de uma Akuma no Mi e nem precisa, mas... e se por acaso ele tivesse uma? Existe uma pequena possibilidade de que ele tenha comido uma fruta depois de salvar o Luffy do Lorde da Costa, porque lá a gente vê ele nadar, então é confirmado que ele não tinha uma Akuma no Mi naquela altura. Mas nada impede que ele tenha comido alguma após esse evento, apesar de que sim, não parece que esse seja o caso. Só que, em contrapartida a isso, existe uma grande possibilidade de que ele tenha sim uma Akuma no Mi absurdamente poderosa em sua posse, mas que não a tenha comido. Então hoje a gente vai entrar de cabeça em duas ideias. A primeira, quais seriam as melhores frutas para o Shanks? Vamos brincar levantando as possibilidades mais legais para a fruta do Ruivo, as que mais combinam com ele, seja ela existente dentro do mangá ou criadas pela gente agora. E a segunda ideia é responder, qual é essa fruta que ele tem, mas não comeu? Eu tenho quase certeza que você aí já sabe qual é. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos explorar as possibilidades mais insanas, simbólicas e épicas para o personagem. E pensar como cada uma das Akuma no Mi mudaria o Ruivo. E eu já quero deixar claro, tá? Eu não acho que ele seja um usuário de fruta e também não acho que ele vá se tornar. Me parece improvável, mas divertido usar a imaginação pra gente criar um vídeo nesse formato. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e eu espero que você goste do conteúdo aqui presente, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal e antes da gente começar, antes da gente seguir aqui, eu queria te pedir para deixar um comentário para qual você acha que é a melhor fruta pro Shanks e claro, já criou alguma Akuma no Mi na sua cabeça? Pensou assim, nunca viu ninguém falando? Cara, deixa nos comentários também, porque eu quero fazer um vídeo só com ideias de frutas de inscritos no canal, beleza? Então manda aí e simbora pro vídeo. A primeira Akuma no Mi que eu pensei foi a Chi-Chi no Mi, a fruta do sangue. Uma paramécia que permite ao usuário manipular o próprio sangue, podendo endurecê-lo como uma arma, regenerar feridas ou até em um nível mais avançado, quiçá despertado, manipular o sangue dos adversários em combate. Esse pensamento me ocorreu porque eu acho que tudo relacionado a sangue é muito apelativo e extremamente poderoso, mas a gente consegue também fazer outras conexões óbvias com o Shanks. Ele deu seu sangue pela próxima geração. Além disso, a ligação mais óbvia é que esteticamente ficaria interessante pela combinação da cor do sangue com o seu cabelo. Eu sei, calma, eu sei que pode parecer muito bobo, mas algo que Oda faz muito bem é estabelecer a cor assinatura de seus personagens. Por exemplo, se eu falar em One Piece de verde, você lembra de quem? Do Zoro? Se eu falar laranja, você imagina qual membro do bando? O Franky, que não é. E a cor rosa como as cerejeiras? O Chopper, óbvio. Então o Oda ele trabalha muito bem isso, eu acho que o sangue combinaria muito bem com o Shanks, até pelo fator cicatriz que ele carrega em seu rosto, né? E quando a gente fala do vermelho, por exemplo, dentro do bando, a gente pensa no Luffy, mas logo em seguida, em toda a obra One Piece, o que vem depois do Luffy é o Shanks. Então o vermelho é sua identidade visual, é a cor do seu cabelo, a cor da aura que ele transmite e também da sua cicatriz. E por isso, uma habilidade ligada ao sangue faria todo sentido com sua presença e também simbologia. E a vastidão de recurso dessa fruta seria imensa. Ele poderia utilizar seu próprio sangue em combate para criar armas temporárias ou formar defesas, sejam escudos, lâminas e até projéteis de sangue como se fosse uma metralhadora ali, balas muito doidas. Se você já assistiu um anime chamado Dead Man Wonderland, já consegue imaginar as várias possibilidades de uso para essa fruta, que num grau mais avançado, provavelmente aí despertado, né, poderia influenciar o ambiente com o seu elemento, transformando objetos ao redor em puro sangue. Dessa forma, o Shanks poderia usar sua habilidade exatamente da mesma forma que o Doflamingo e o Katakuri fizeram contra o Luffy, mas, a meu ver, a habilidade suprema dessa fruta seria exatamente como a Katara em Noite de Lua Cheia no Avatar, a Lenda de Aang. Pra mim, cara,
essa é uma das habilidades mais absurdas e cruéis que existem. A capacidade de você manipular o sangue de outra pessoa para usar ela como se fosse uma marionete. Mas, se você quiser também, abrir um ferimento ali, puxa, extrai todo o sangue do seu inimigo e acabou o combate. É tão extremamente apelão que chega a ser um pouco sem graça, né? Mas eu acho que uma fruta dessa, com um limite óbvio ali estabelecido, que o Oda não deixaria, encontrou ali o cara, abriu um ferimento, puxou o sangue e acabou. Não ia acontecer desse jeito, né? Mas enfim, com um limite ali bem estabelecido, sempre ter uma nerfada seria bem legal. Agora eu quero trazer outras frutas que, cara, a gente já conhece, mas que ficariam bem legais no Shanks. Mera Mera no Mi, a Fruta do Fogo. Essa fruta pertenceu a Portgas the Ace e agora ao Sabo, então a herança dos irmãos queima através dessa Akuma no Mi. Mas falando de estética, ela ficaria, cara, fantástica no Shanks. É claro que a gente tem a questão da cor assinatura do personagem, que casa com as chamas da Mera Mera no Mi, mas o estilo de luta explosivo do Shanks também combina muito com as habilidades de fogo. Isso se torna tão claro que no próprio filme Red, temos o Ruivo utilizando chamas em sua espada. Ou seja, Shanks e fogo é uma combinação que casa muito bem. Apesar dele ser o imperador dos mares, né? A real é que o fogo somado ao haki junto à plasticidade dos seus movimentos daria ao Shanks uma expressão ainda mais absurda em batalha, já que ele teria uma presença incendiária como o fogo. Além do mais, como a Mera Mera no Mi sempre está conectada ao Luffy de uma forma muito próxima, seria legal imaginar que o Shanks, o motivador da jornada do Luffy, aquele que impulsionou ele nessa história, fosse a chama que acendeu o Deus do Sol. E aquele clássico, né? Esse elemento é muita aura, mano. Roy Mustang, Madara, Senhor do Fogo, Yamamoto, Ikki de Fênix, Endeavor, Scanor, todo personagem que é um exímio usuário desse elemento tem uma pompa gigantesca, respeitado, posturado, tal como o Shanks. Eu não acho de forma alguma que ele precise de uma fruta Logia. Não acho que ele precise de nenhuma fruta, mas se fosse uma Logia, cara, não ia fazer muita diferença. Até porque hoje, mesmo ele sendo tangível, com o haki da observação tão monstruoso que ele tem, ele praticamente não é atingível. Ele tem visão, reflexo e movimentos muito rápidos para decidir uma batalha em questão de segundos. Então os verdadeiros adversários que poderiam fazer frente ao Shanks, todos seriam usuários de haki capazes de ferir um usuário de Logia. E para fazer frente ao Shanks tem que ter o haki da observação extremamente avançado, tem que ter o haki do rei, mano, trincando, e tem que ter o haki do armamento também sinistro. Ou seja, uma fruta Logia aí para ele e acabar não fazendo tanta diferença, se é que vocês me entendem. O Shanks combina com fogo, então a Mera Mera no Mi no Ruivo seria espetacular. Agora vamos para uma opção bem diferente. A Hana Hana no Mi, a fruta da flor. Lípido Selma. Pelo amor de Deus, calma. Eu sei que a primeira instância pode soar muito esquisito, mas a habilidade da Robin é extremamente poderosa e traria um benefício bem único, digamos assim, para o Shanks. Através dessa Akuma no Mi, ele poderia fazer florescer o seu braço esquerdo. Um detalhe que eu acho que é sempre muito importante lembrar é que o Shanks, como o primeiro capítulo de One Piece deixa muito claro, é canhoto. Todas as atividades ele faz usando a mão esquerda. Então o braço que ele aposta na futura geração é o seu braço dominante. Todo o mérito dele no que diz respeito à força é ainda mais absurdo porque ele faz sem um braço, que é o seu braço principal. Com a Hana Hana no Mi da Robin, ele poderia fazer um braço nascer dali, mas agora me veio um questionamento aqui. A fruta, ele comeria a fruta depois de perder o braço, então ele poderia reproduzir o braço que ele já teve, mas agora não tem mais? Pera aí, vamos ler isso aqui direitinho, vem cá. A Hana Hana no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao usuário replicar e brotar pedaços de seu corpo a partir da superfície de qualquer objeto ou coisa viva. Já que aquilo não faz mais parte do corpo dele, ele provavelmente não poderia então, né? Acho que se dane também, né? Dá pro Shanks aí a Mochi Mochi no Mi, que ele faz um braço de Mochi. Dá aí a Ito Ito no Mi pra criar um braço igual ao do Flamingo fazia clones, né? Ou, por exemplo, com a Hana Hana no Mi, ele poderia duplicar o braço direito e... Me veio uma vibe meio gore, assim, tipo o espectro real do Elden Ring, enfim. Eu acho que de todas as formas, a Hana Hana no Mi é muito forte. E é isso aí. Eu também já vi muita gente falando que o Shanks combina muito com a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol.
No Vivre Card do Shanks tem uma das passagens que melhor traduz o personagem: não há pirata livre como ele. Se a definição do rei dos piratas é o homem mais livre dos mares, então podemos dizer que o Shanks é a pessoa mais próxima desse título. Essa ideia certamente casa muito bem com Nika, o deus da libertação, o maior símbolo de liberdade presente nesse planeta. E já que falamos de Vivre Card, vale mencionar que o do Ben Beckman diz que o Shanks, em termos de personalidade, é o Sol, sempre alegre e preparado para festas, o que certamente também casa muito com Nika, o deus do sol. Esteticamente é incrível, eu gosto muito da forma Nika, mas acho que a seriedade que o Shanks demonstra em batalha é uma assinatura marcante que acabaria se perdendo se ele entrasse no modo Nika. E também essa própria seriedade traduz um pouco de como ele leva a vida, sempre leve, tranquilo, relaxado, até o perigo se apresentar. Ele é mais fogo. O Shanks é mais sangue. O Luffy é a risada genuína de Nika que carrega a inocência no coração. O Shanks é um verdadeiro conhecedor da crueldade desse mundo, tanto no que diz respeito à pirataria, como no que diz respeito aos dragões celestiais. O Luffy não tem esse lado sombrio, o Shanks é o sol, mas também a lua. Ele brilha, mas esconde um lado na escuridão. Ele parece ter um senso de responsabilidade que não corresponde exatamente à liberdade de Nika. Então eu acho que, como um todo, a ideia é bem maneira, tá? Mas acabaria tirando uma parte fundamental pro personagem Shanks que o torna quem ele é, né? Como eu disse lá no início do vídeo, alguém tão misterioso e fascinante. E sinceramente, eu também não vejo muito Shanks com uma Zoan, mas apesar de achar que algo mitológico poderia casar muito bem com ele. E é com esse gancho da mitologia nessa pegada que a gente vai fechar o vídeo com a Akuma no Mi que o Shanks tem, tá? Ele possui essa fruta, está em sua posse, então rufem os tambores para... eu acho que você já sabe. Grifo no Mi, a fruta do grifo. Uma fruta Zoan mítica que concede ao usuário a habilidade de se transformar em um grifo, uma criatura lendária com o corpo de leão, asas e cabeça de águia. E essa é a fruta que o Ruivo quase certamente possui, mais especificamente em sua espada. Nos capítulos 1137 e 1138 de One Piece, vimos o seu irmão gêmeo Shamrock ostentando uma espada com poderes da criatura mítica Cerberus. Essa espada, ao ativar os poderes, pode se transformar em uma criatura viva de 3 cabeças. A gente já teve outros objetos que comeram frutas em One Piece e sabe que a tecnologia do Vegapunk permite algo dessa maneira. O interessante aqui é que o Cerberus é conhecido por ser o guardião do submundo, enquanto o Grifo é conhecido por ser o guardião de tesouros. Então, os gêmeos, da sua própria maneira, terem espadas semelhantes, ambas de criaturas mitológicas que são conhecidas por serem guardiães, é algo muito interessante. Além disso, a Toei Animation, que tem informações privilegiadas, simplesmente decidiu adicionar, olha isso mano, um grifão gigantesco aí no ataque do Shanks ao Kid, indicando uma relação ainda maior da espada com a criatura e uma possível fruta. E de coração, os irmãos Figarland possuem espadas com temas mitológicos, e isso pra mim sugere que não é coincidência, tá? Pode existir um padrão de armas zoamíticas dentro dessa família tão consagrada de cavaleiros sagrados. O Garlin tá num patamar lá dentro muito elevado do governo mundial, dos Tenryubitos, dos dragões celestiais. Então ele pode arrumar ali algum esquema para, ó, esse meu filho aqui recebe essa fruta, esse aqui recebe outra, ou esse aqui recebe essa espada com uma fruta, esse aqui recebe outra espada com outra fruta, e o próprio Garlin também tem um sabre que pode muito bem ser akumado. Eu também gosto muito dessa ideia do Shanks ter a fruta do grifo na sua espada pelo simbolismo que ela carrega. O grifo simboliza nobreza, força e liderança, qualidades que o Shanks claramente possui. Então essa fruta reflete o seu poder e autoridade sobre o mar. Além do mais, muitos dizem que ele é uma espécie de guardião do One Piece, o que casa perfeitamente com um grifo, o guardião dos tesouros. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e não esquece, deixe seu palpite aí favorito para uma Akuma no Mi pro Shanks. Não precisa ser que ele não vai comer, beleza, eu também concordo que ele não vá, mas vamos imaginar, vamos se divertir aqui e pensar nessa possibilidade, beleza? Também não esquece de deixar a sua Akuma no Mi favorita que você pensou e falou, irmão, isso aqui é uma loucura total, coloca nome, coloca a descrição, o que ela faz, tudo direitinho. Eu vou montar um vídeo bem legal também com as ideias de vocês, trazendo aqui pro canal, tá bom? Gente, muito
muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!